Meus irmãos, o Evangelho na noite nos convida a perdoar. Jesus coloca o perdão no ápice máximo do progresso. O mestre André Luiz nos esclarece a razão de perdoar. Em uma obra de Chico Xavier, intitulada Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos mostra que há milhões de anos, mais de 400 milhões de anos, Jesus agrupou os átomos esparsos do universo e formou a Terra. E trouxe os princípios inteligentes para trabalhar a matéria condensada. Então, espíritos inteligentes tiveram que começar nas posições ínfimas a construção do seu corpo físico, que é um trabalho na matéria condensada. Esses espíritos, sobre a ordem de Jesus, quando ele formou a Terra, começaram nas ínfimas posições, nos vírus, nas bactérias, e com o passar dos milênios, construímos o corpo físico. Então, todos nós que tem um corpo físico, que tem um cérebro lúcido, uma inteligência como a nossa, já estamos num grau privilegiados. André Luiz nos mostra que todos os seres que Deus criou foi para o amor. Ele nos mostra que nós somos co-criadores desses seres que fazem parte do hausto de Deus. Eu ainda estava observando essa semana uma veterinária dando algumas definições sobre as células troncos. Ela pegou uma pipeta, nessa pipeta ela mostrou para o repórter, alguém pode ter visto isso aí na Bandeirante, mostrou para o repórter e falou: aqui está a célula tronco. Aí o repórter, talvez no seu desconhecimento, falou: então aí é uma célula tronco? A veterinária falou: não, essa gotinha que você está vendo aqui na ponta dessa pipeta tem mais de 6 milhões de células, são seres vivos, é o hausto de Deus. Ela ainda deu uma explicação, falou: nós vamos injetar essas células nesses animais que estão deficientes, um animal que estava com a coluna defeituosa, e ele tem recuperado, ele vai recuperar. Então, meus irmãos, eu estou citando isso aí para que nós entendamos, cada um de nós é um co-criador, nós temos uma responsabilidade para com Deus, nós somos parceiros de Deus, são trilhões de seres sobre a nossa responsabilidade, cada um de nós tem um veículo físico, encarnado ou desencarnado. Quando nós desencarnarmos, vamos continuar no veículo físico, no perispírito. São células também que vibram em outra dimensão. É o nosso veículo. Como eu deixei meu carrinho lá fora, eu tenho um corpo físico. Quando eu deixar o corpo físico, eu vou usar o perispírito. E todos nós, meus irmãos, agora esse trabalho aí é um trabalho de resgate. Para que nós chegássemos na condição de princípio inteligente, fomos ajudados antes da formação da Terra em outros planos evolutivos desconhecidos por nós. Então, nós agora temos que resgatar. Não tem como eu sair fora do corpo físico. O corpo físico está sob o meu comando. A ciência dos homens nos mostra que essas células se revezam constantemente. Num período de 1 hora que nós vamos ficar aqui, nós vamos renovar sem perceber, sem sentir e sem entender, mais de 10% desses seres. Eles vão se recompor. Isso é a inteligência de Deus. E nós somos colaboradores. Agora, André Luiz nos mostra
que esses seres só obedecem ao amor. Esses seres não obedecem os pensamentos odiosos, revoltados, inconformados. Se nós fizéssemos uma comparação rústica, se uma pessoa entrasse aqui agora com uma arma na mão, apontasse a arma, começasse a atirar, o que vai acontecer? Todo mundo vai correr. Todo mundo vai tentar a se defender das balas que ele vai disparar. Ninguém vai ficar quieto. Meus irmãos, quando nós pensamos o mal, as nossas células se desorganizam e paralisam a sua sincronia, aonde gera doença. Essa é a maravilha da doutrina espírita. Ela nos mostra a razão de perdoar, a razão de ser bom, a razão de não ofender o próximo. Meus irmãos, o doutor Inácio ainda nos mostra que quando nós usamos os tóxicos, por exemplo, se eu usar o álcool, quando eu uso o álcool, meu espírito começa a retirar do corpo físico. Essas células perdem a proteção e se desorganizam e geram as doenças também. Eu não posso usar tóxico nenhum, que eu vou adoecer. A Organização Mundial de Saúde mostra que na Alemanha, um dos países de primeiro mundo, 40% dos homens estão desencarnando de 50 a 55 anos de idade. Por quê? Porque lá na Alemanha é um país frio e usa-se a vodka desde criança, desde a infância, para defender do frio. Mas em compensação, eles estão perdendo a vida com 50 a 55 anos de idade. Meus irmãos, nós temos que entender a grandeza de ser um co-criador, de ter uma responsabilidade divina, de trabalhar o hausto de Deus, e que isto é um débito nosso. Para chegar no princípio inteligente, eu fui ajudado, agora eu vou ter que resgatar, vou ter que ajudar no mesmo período. Então, é grandioso estar num corpo físico. É maravilhoso, eu não posso querer fugir do corpo físico de jeito nenhum. Não existe motivo para que a depressão esteja nas nossas vidas. Nós somos parceiros de Deus, nós estamos a serviço de Deus, nós somos co-criadores, temos uma missão divina. É glorioso o nosso passado e o nosso presente pelo corpo físico. É um trabalho divino. Então, agradeçamos a Deus a oportunidade que nos dá de resgatar e de auxiliar seres que estão nascendo para a vida, seres que só obedecem ao amor. Daí a necessidade do amor estar em todas as nossas expressões, em todas as nossas atitudes, para que nós tenhamos um veículo saudável e que consigamos a equilibrar esse veículo nas células que o compõem da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe e que o amor esteja na atitude de cada um de nós, para que nós estejamos com saúde física e mental no nosso carro físico. Que Deus nos abençoe, que assim seja. Irmãos, nós estamos recebendo mais uma vez